futuro. O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Afinal, nascemos aqui, onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo da história da mineração. Um capítulo mais seguro e inovador, com a redução do uso de barragens por meio de novas tecnologias. A Vale continua mudando. A nova era da mineração está aqui. Vale e Minas Gerais. Juntos, transformando o futuro. 8h04. Boa noite para você, sou eu, Alan Passos. Este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje os jornalistas Marcelo da Fonseca, Berta Macaron e Mardélio Couto. Primeiro tema desta noite, pessoal, a Câmara Municipal de Belo Horizonte reprovou por 30 votos a 10 o projeto de lei da tarifa zero, que previa ônibus de graça em Belo Horizonte. Votação que teve muitos protestos de movimentos sociais na Câmara. A sessão chegou a ser interrompida por alguns minutos para que os ânimos fossem acalmados. Manifestantes a favor do projeto tentaram entrar na galeria, mas chegaram a ser impedidos por segurança, pois o local já tinha a lotação máxima. Com o clima tenso, tarifa zero rejeitada em Belo Horizonte. Boa noite, Marcelo da Fonseca, bem-vindo ao Conversa de Redação Noite. Boa noite, Alan Passos, boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos colegas do Conversa de Redação. Legal participar no Conversa de Redação, horário diferente também. Alan, normalmente a sexta-feira costuma ser bem tranquila na política, né? Com Assembleia, Câmara, o Congresso também, muitas vezes os deputados, senadores, eles acabam voltando para suas bases. Normalmente sexta-feira é um dia mais calmo e hoje foi um dia com o inverso disso, né? Foi um dia muito movimentado, com a discussão de um tema na Câmara de BH muito importante. E hoje a gente tem vários... a gente pode tirar várias conclusões sobre isso, sobre a votação de hoje, né? Uma votação muito importante, uma votação muito movimentada e que ficaram algumas conclusões. A gente conseguiu ver um debate na Câmara com dois posicionamentos muito claros. E antes de analisar eles, é importante a gente falar que os dois posicionamentos são baseados em estudos, né? Muitas vezes na política a gente vê as pessoas tentando descredenciar quem pensa diferente, falando que isso é inviável, isso não foi feito nenhum levantamento, isso não tem como funcionar. Não. Quem defendeu a tarifa zero em Belo Horizonte se baseou hoje em estudos da UFMG, em estudos aprofundados da UFMG, mostrando qual seria o impacto da tarifa zero, como que ele seria aplicado. Quem foi contra usou alguns estudos também que foram levantados pelo setor empresarial, que apontou, né, que mais de 50 mil empregos poderiam ser perdidos em Belo Horizonte caso tarifa zero fosse implementado. Então é um debate importante para a cidade, que bom que ele aconteceu na Câmara e é o passo inicial de um tema que eu acho que vai ser muito discutido aí ao longo dos próximos anos. A gente lembra que muitas vezes, mesmo um projeto que é rejeitado, que não passa no Legislativo, ele começa a virar o boca a boca popular, ele começa a virar um tema discutido pelas pessoas, né? E aí, mais pra frente, ele pode voltar, talvez com novas formas, né? Com análises, novos estudos, e aí ele pode vir a ser aprovado. Eu acho que hoje a gente viu uma parte da esquerda, né? Tentando, de certa forma, até iludir seu eleitorado. Hoje de manhã, vários vereadores da esquerda estavam garantindo que teriam voto suficiente, o que claramente era mentira, né? Tiveram apenas 10 vereadores que votaram a favor e chama atenção como que a esquerda em Belo Horizonte está muito enfraquecida. Eu diria até que talvez em Minas Gerais, de forma geral, está muito enfraquecida porque, apesar de ter conseguido levar o debate para a Câmara, foi muito pouca gente que votou a favor, né? Nós tivemos esse projeto, 10 vereadores apoiando e 12 vereadores mudando de posição. Então isso é um recado importante. O outro recado que eu acho que ficou muito claro hoje é que a Prefeitura de Belo Horizonte, depois de muito tempo, ela tem uma base estruturada e sólida na Câmara, né? A Prefeitura conseguiu, né, juntar um grupo de vereadores muito sólidos para ir contra esse projeto. Isso também fica claro. E o terceiro ponto, para finalizar, é que esse debate do tarifa zero, talvez ele vai crescer nos próximos tempos com a ajuda do governo federal. Existe uma promessa, né, um estudo do governo Lula para implementar a tarifa zero nas grandes capitais do Brasil, nas principais cidades do Brasil. Talvez daqui a algumas semanas ou alguns meses a gente vai ter um levantamento mais concreto para saber se isso pode mesmo ser implementado ou não. Roberto, o Marcelo está lembrando aqui de pontos de cunho político, né, nessa história do debate, como é que ficou feito hoje na Câmara, o enfraquecimento da esquerda, e lembrou de alguns vereadores que assinaram para que esse projeto andasse, mas aí na hora de votar não votaram a favor. Alguns posicionamentos de entidades surgiram depois dessa decisão. Por exemplo, a CDL emitiu uma nota elogiando a decisão da Câmara. Afinal de contas, as empresas com mais de 10 funcionários queriam pagar por esse transporte de graça. Porque, no final das contas, não é de graça, né? Boa noite para você, bem-vinda.
Boa noite, colegas. Um prazer estar aqui. Olha, gostaria de começar fazendo uma observação. Acho que o direito à mobilidade é um direito social, é uma perspectiva moderna de encarar a forma de viver na cidade. Então, o direito de ir e vir, ele realmente é necessário que essa discussão seja feita em Belo Horizonte. E mesmo o projeto tendo sido derrotado, ele deixa uma semente muito importante, porque deixa uma semente que inicia uma discussão muito importante com uma forma mais estruturada de implementar essa tarifa zero. Veja que no Brasil já tem 127 cidades que implementaram a tarifa zero, 8 delas são na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Minas Gerais são 31 cidades com a tarifa zero. É verdade que são cidades de população menor, não é? A maioria dessas cidades tem população inferior a 100 mil habitantes, e Belo Horizonte seria a primeira cidade, a primeira capital, uma cidade com 2 milhões de habitantes, a implementar uma tarifa, um direito, a garantir esse direito social do ir e vir para todas as pessoas da cidade. Mas talvez não esteja maduro ainda, a discussão ainda não esteja madura, e seja necessário aprofundar mais e ter uma proposta mais estruturada. Eu lembraria, por exemplo, que atualmente o deputado federal Reginaldo Lopes, até conversando com ele neste final de semana, ele me informou que ele é autor de um projeto de lei que já foi apresentado no Congresso Nacional e que, no âmbito da reforma tributária, destina parte do imposto sobre combustíveis para financiar essa tarifa zero no Brasil inteiro. Portanto, eu não sei se esse projeto será viável, não sei se dará certo, mas eu acho que é muito importante que essa discussão seja posta e que a mobilidade seja compreendida como um direito social, como um direito e como um pertencimento às cidades. Mardélio Couto fala com a gente também direto de São Paulo. Está estreando no Conversa de Redação Noite. Mardélio, boa noite para você. Como a Berta lembrou, Belo Horizonte seria a primeira capital a implantar o tarifa zero. Mas aí está embrionário também um projeto que pode pensar num tarifa zero de modo geral. Sua opinião sobre esse assunto, boa noite, bem-vindo. Boa noite para você, Alan. Prazer participar com você. Boa noite aos demais debatedores, aos nossos ouvintes. Gostaria de fazer um recorte importante da fala da Berta. A Berta disse que mais de 120 cidades no país já têm a gratuidade, mas eu queria focar num ponto específico. Nenhuma capital no país. Há capitais com orçamentos muito mais robustos que Belo Horizonte e nenhuma conseguiu implantar o sistema de tarifa zero, o que mostra que é um tema importante, como a Berta destacou, mas complexo para ser resolvido. Vou trazer alguns números aqui para enriquecer o nosso debate. Uma das cidades que é citado como exemplo para a tarifa zero pelos vereadores, inclusive de Belo Horizonte e vereadores de outros pontos do país, é a cidade de São Caetano do Sul, que fica aqui no ABC Paulista, na Grande São Paulo. É um sistema que está funcionando, mas eu gostaria de destacar que é um sistema com grandezas muito diferentes da grandeza de Belo Horizonte. Vou trazer números que foram divulgados pela própria prefeitura em contato com a Itatiaia. Em São Caetano do Sul, nós temos 165 mil habitantes. Em Belo Horizonte, nós temos mais de 2 milhões de habitantes. Em São Caetano do Sul, onde há tarifa zero, há 45 linhas de ônibus municipais. Belo Horizonte tem quase 300 linhas. Então, são grandezas bem diferentes e a prefeitura, em conversa com a Itatiaia, disse que o sistema está funcionando, mas destacou várias complexidades, vários problemas que têm acontecido. Por exemplo, um deles é o orçamento. Hoje lá, o sistema é bancado com orçamento próprio, só que é uma realidade bem diferente de Belo Horizonte. São apenas 45 linhas e mesmo assim o município vem enfrentando alguma dificuldade para manter esse sistema funcionando. O responsável me disse que ele achou muito drástico essa mudança que aconteceu lá, começou em novembro de 2023 e mudou de um dia para o outro. E ele disse que isso, na avaliação dele, apesar de defender o sistema, ele disse que foi muito drástico e que foi difícil para o orçamento da cidade. Ele defendeu que para acontecer um tarifa zero, no entendimento dele, que está com o sistema funcionando, teria que ser um sistema gradual, aos poucos. E ele acha, inclusive, que em São Caetano deveria ter sido assim, que ele achou que foi um problema brusco.
admitiu problemas no orçamento, tocou em um ponto importante que a Berta também mencionou, que é possível ter linhas, é preciso ter orçamento e dinheiro vindo de outras partes, porque só o município bancando é muito difícil, e defendeu, entre outras coisas, a importância de recursos eventualmente partindo do governo federal. Por lá eles estão enfrentando dificuldades, entre algumas dificuldades, muitas pessoas estão saindo de outras cidades que fazem divisa com São Caetano do Sul para usar o sistema lá em São Caetano do Sul. Então há uma superlotação no sistema. Vou colocar aqui, por exemplo, em números, temos alguns números de lá. Por exemplo, lá tinha, antes do Tarifa Zero, 22 mil usuários por dia. Depois do Tarifa Zero, isso saltou para 84 mil, quase 4 vezes, o que mostra que é uma complexidade para gerir isso. E o ônibus, que antes ficava lotado apenas no horário de pico, está ficando cheio também ali no horário do meio-dia, no outros horários que antes o ônibus ficava mais tranquilo. Outros problemas, como sem catraca, moradores em situação de rua, segundo os moradores, estão usando o sistema de transporte público que está incomodando os moradores. Em alguns locais, os ônibus estão tão cheios que os idosos não conseguem se sentar no ônibus. São alguns problemas, mas o principal problema destacado por São Caetano do Sul, repito, que tem uma grandeza bem menor que BH, é a questão do orçamento, enfrentando outros problemas aí também, como esse boom de pessoas que estão migrando de outras cidades para usar o sistema em São Caetano do Sul e incomodando os moradores, porque os moradores ficam incomodados, a própria prefeitura admite, de estar pagando com imposto um sistema e pessoas de outras cidades utilizando. É uma discussão importante, mas a solução não é simples. A gente tem que desconfiar de vereadores que propõem soluções muito simples para problemas complexos, Alan. Agora, o Mardelli, você cita um exemplo, né, negativo, que está tendo alguns problemas, mas tem muitos exemplos positivos, né? Tem várias cidades que a tarifa social, ou a redução pelo menos da tarifa, ajuda a estimular o transporte e eles vêm acompanhado de melhoria da qualidade. Eu acho que tudo bem, é importante a gente conhecer os outros lados, né, conhecer as cidades que fizeram esse modelo e talvez não deram certo, mas isso não pode interditar o debate. Não pode ser esse argumento de, olha, Belo Horizonte é uma cidade muito maior, como nenhuma outra cidade tem, a gente não tem como aprovar esse modelo. Eu acho que serve como aprendizado, como forma de olhar, mirar outros exemplos, mas a gente tem negativos e tem exemplos positivos também. Tomara que esse projeto, que essa proposta, que esse debate avancem nos próximos meses e anos sem essa interdição. Não pode ser um tema que não pode ser discutido na Câmara. Ô, pessoal, vou mudar de tema aqui, falar da CPMI do INSS. O empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, que é ex-sócio do advogado Nelson Williams, vai ser ouvido na segunda-feira na CPMI. Nelson Williams prestou depoimento na CPMI, na comissão, teve vários bens apreendidos. Você que está acompanhando a Itatiaia vai se lembrar, uma Ferrari, uma réplica de um carro de Fórmula 1, relógios de luxo e muito dinheiro. E essa semana foi uma semana quente lá na comissão, Berta. Ontem, por exemplo, o senador Sérgio Moro e o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, trocaram acusações. Moro disse que o governo fez vista grossa, demorou para agir, e o ministro da CGU disse que no governo Bolsonaro, enquanto Moro era ministro da Justiça, as denúncias surgiram e aí Moro poderia ter levado esse caso adiante e não o fez. O que você pode dizer até aqui dessa CPMI do INSS? É muito importante, mas a gente sabe que esperar isso de uma CPMI é pedir demais, que as investigações fossem conduzidas com seriedade, punissem os culpados, mas sem a espetacularização. Porque veja a situação, este é um problema, essa é uma ilegalidade, é um crime que vem sendo cometido. Começou em 2019 e se estendeu pelo governo Bolsonaro e pelo governo Lula. Portanto, nós temos dois governos, ao longo de dois governos, atravessando dois governos, esse crime contra os aposentados. Então, é muito mais importante identificar como a fraude é cometida, os responsáveis pela fraude, fazer com que sejam punidos e evitar que novas situações como essa venham a acontecer, do que ficar essa troca de acusação política. Mas a gente sabe que, naturalmente, uma CPMI, ela sempre é política. A gente sabe que, principalmente com as redes sociais, há um interesse grande em se gerar cortes para se
se promover junto a segmentos, né, do eleitorado, mas o importante, na minha opinião, é que sejam descobertos os mecanismos que viabilizaram este roubo contra os aposentados. O Mardelio, já teve muito bate-boca, já teve pedido de prisão, já tem prisão efetivada e, claro, tem o jogo de narrativas entre governo e oposição e quem outrora estava em papéis invertidos, né, até agora nessa CPMI. Pois é, vou concordar plenamente com a Berta. Tem muita espuma nessa CPI. Tem que tirar a espuma e ir para o conteúdo. Muita espetacularização, muita gente querendo se promover, querendo corte para rede social e querendo se eleger em cima desse assunto. É um assunto extremamente importante, tem que ser levado a sério, não pode ficar nesse debate de narrativas. Há uma discussão muito séria. Trabalhadores, pessoas que trabalharam uma vida toda, pessoas que aposentaram com aquele salário mínimo suado, perderam dinheiro nessa conversa. E isso que é o mais importante e que a gente não pode se desviar disso. Tem que defender o aposentado, que é o principal prejudicado nessa questão. E tem muita espuma por cima disso, gente querendo surfar nessa onda. E tem muita gente dizendo, que está me chamando a atenção nessa CPMI, que é inocente, que foi citado, que é inocente e com patrimônios, Alan Passos, gigantescos. Eu vou voltar a tocar nesse ponto, algo que eu já defendi, que é o seguinte: tem que mostrar, quem está dizendo que é inocente lá e tem esse patrimônio gigantesco, tem que pegar e abrir o sigilo para as autoridades, ou então, já que não tem nada a temer, né, abrir para a população, dizer quanto ganha e explicar como comprou cada um desses bens. Porque tem gente lá, muita gente citada nessa CPMI com bens que não condizem com o salário que eles dizem ganhar. Se tem nada errado, não tem nada a esconder. Ô Marcelo, a turma tá achando que tem muita espuma, muita fumaça nessa CPMI. Faz parte de uma comissão assim? Você acha que já deu para extrair um sumo positivo dessa história? Eu sou um grande defensor das CPIs, viu, Alan? CPI ou CPMI, a gente até brinca aqui com o Júnior, né? O Júnior Moreira fala muito que as CPIs não vão dar em nada, né? Que a maioria delas não dá em nada. E talvez seja verdade, talvez muitas CPIs acabam não tendo uma punição, né? Não acabem com relatórios frágeis, né? Que não são levados em diante. Mas eu acho que a gente tem algumas CPIs na história do Brasil que foram muito importantes para desvendar, né, para revelar casos que mudaram a história política do Brasil, né? Tanto a CPI do Correios, que foi abriu as portas para o mensalão, a CPI da Petrobras, né, que trouxe muita informação sobre o escândalo da Lava Jato. Essa CPI, eu acho que ela sofreu com um problema muito de data. Essa CPI começou exatamente quando começou o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Aquela primeira turma, aquela primeira leva dos julgados que estava acontecendo na primeira turma. Acabou ficando em segundo plano, né? E aí a gente não estava, né? A população não estava se debruçando sobre o que estava acontecendo nessa CPMI. E aí eu lembro que no início a gente chegou até a conversar. Tem dois caminhos para essa comissão. Ou ela vai virar um palanque de políticos, né? Para tentar ter os vídeos nas redes sociais, tentar lacrar em cima de algum investigado, ou ela realmente vai tentar investigar todos os casos. Até agora, parece que está virando o primeiro caso. A gente viu ontem uma cena assim, o ex-ministro da Justiça, o senador Sérgio Moro, foi começar a confrontar, né, o controlador-geral da União e, né, colocando a responsabilidade toda nele. E aí o CGU explicou para o Moro, olha, mas várias denúncias que chegaram para a gente agora foram feitas lá atrás, em 2019, quando o senhor era o ministro da Justiça. Por que o senhor não abriu essa investigação lá? Então, a gente está vendo um jogo de empurra, né? Os petistas empurrando para o governo Bolsonaro, os integrantes do governo Bolsonaro tentando atrelar os petistas. Então, se continuar nesse caminho, vai ser uma CPMI polarizada, de muitos cortes nas redes sociais, mas pouca efetividade. Eu acho que a CPMI precisa traçar um caminho mais direto, né? Criar um plano de trabalho para conseguir realmente tirar alguma coisa dessa investigação. A gente está vendo a Polícia Federal avançar nas investigações em relação ao roubo nos aposentados, enquanto a CPMI está correndo atrás. Talvez nas próximas semanas, com o foco voltado para a CPI, pode ser que ela volte a revelar alguma coisa de maior conteúdo. Eu tenho um minutinho para a gente fechar a conversa da noite de hoje. Eu vou chamar você para o papo, Mardelio, porque essa história de metanol e intoxicação começou aí em São Paulo. E hoje a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e do Ministério Público Federal notificou o Ministério da Saúde e a Anvisa para saber que protocolo tem sido adotado, o que tem sido feito para tentar combater essa onda de intoxicações. E o ministro da Saúde até afirmou em entrevista à CNN que está preparando aí 5 mil tratamentos completos para as pessoas que estão infectadas. O que você pode dizer para a gente aí? Teve novidade hoje em São Paulo, né?
No destaque positivo, o governo do estado enviou 2.000 ampolas como uma espécie de antídoto para hospitais de referência, Hospital das Clínicas aqui em diferentes pontos de São Paulo, inclusive aqui na capital paulista. Essas ampolas vão funcionar como uma espécie de antídoto e cada unidade de saúde, quando confirmar um caso, tiver a notificação confirmada, pode enviar esse prontuário, essa documentação para o Hospital das Clínicas e demandar essa ampola. Isso é um destaque positivo. Também há uma linha dura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que tem endurecido as regras. Por exemplo, agora há pouco ele publicou na conta oficial na internet dizendo que vai tirar a licença de estabelecimentos que estão vendendo bebidas sem nota, bebidas adulteradas ou falsificadas. Ou seja, se o dono do estabelecimento não conseguir comprovar a origem dessa bebida, esse estabelecimento não vai poder funcionar plenamente. Já é uma linha dura e já tem dono de estabelecimento aqui que não soube explicar a origem da bebida, não tinha nota, teve que prestar esclarecimentos na delegacia. Linha dura do governo do estado para cima dessa situação por aqui, Alan Passos. Vamos falar mais sobre esse assunto da intoxicação e ações do governo na sequência do Jornal da Itatiaia à Noite.